cuidado com essa postura no seu relacionamento de casal. Existe uma postura com a qual a gente se coloca no relacionamento de casal que normalmente faz com que o relacionamento se torne bem desgastante e bem pesado. Quer saber qual é? É quando de alguma forma a gente se coloca no relacionamento como se a gente fosse cuidar do nosso parceiro. Como que é isso? A gente olha para o nosso parceiro e de alguma forma a gente entende que a gente precisa entrar num papel de como se a gente fosse mãe ou como se a gente fosse pai do nosso parceiro, sabe? A gente identifica, a gente consegue olhar para ele ou para ela e ver quais são as carências e ver quais são as dificuldades que aquela pessoa tem. A gente consegue olhar para o parceiro e ver tudo isso, como se a gente pudesse realmente entendê-lo. E numa tentativa muitas vezes de suprir essa necessidade, a gente entra numa postura como se a gente fosse o pai ou a mãe do parceiro. E nessa postura, a tendência é que os relacionamentos comecem a ficar muito desgastados. Por quê? Porque começa a não acontecer ou começa a desgastar a questão da troca, né, do equilíbrio entre o casal. Porque veja, relacionamento de casal é para adultos. Então, ou seja, eu vou pegar os bonequinhos aqui para exemplificar. Então, eu tenho uma mulher e tenho um homem. Então, relacionamento de casal é para adultos. Quando, de alguma maneira, a gente entra num relacionamento de casal e enxerga o nosso parceiro, por exemplo, como menor que a gente, como alguém que a gente precisa cuidar, qual é a tendência? É que essa pessoa aqui, que está enxergando o outro menor, ela comece a fazer mais pelo outro. Ela vai fazendo, ela vai identificando quais são as questões, quais são as coisas que aquela pessoa, que esse parceiro aqui precisa, e ela vai fazendo. E nesse fazer, a troca vai ficando em desequilíbrio. E aí o que acontece? Qualquer coisa que essa pessoa venha fazer, essa aqui não está plenamente satisfeita. E ela enxerga nesse parceiro alguém que ela precisa cuidar. Então ela não enxerga como homem, ou no caso se for o homem, né, não enxerga como mulher. E aí existem alguns efeitos dessa postura na relação. Então, por exemplo, o relacionamento começa a ficar desgastado, a tendência é que comece a haver uma frustração muito grande, às vezes da parte que está doando mais, porque está tentando de alguma maneira corrigir aquilo no parceiro, sabe? E aí quando isso de alguma maneira ela percebe que o outro não corresponde àquilo que ela quer, que não está fazendo exatamente aquilo que ela gostaria, aí ela começa a ficar frustrada, começa a ficar decepcionada e ela começa a guardar aquilo para si e aí a troca não tem como retomar. Então, se você vive essa situação no seu relacionamento, é muito provável que de alguma maneira isso tenha outros efeitos. Então o relacionamento fica desgastado, a troca não acontece, existe sempre um desequilíbrio e entre vocês vai começar a existir alguns desgastes nas coisas bem pequenas. E o que eu percebo atendendo pessoas que trazem essa questão do relacionamento é que muitas vezes isso vai de algum jeito ter um efeito muito grande na parte do relacionamento sexual. Então, um começa a querer demais, o outro querer de menos, e aí essa troca até na parte sexual começa a não funcionar. Então, como que a gente pode evoluir? Como que a gente pode sair dessa postura? Primeiro, é reconhecendo que o nosso parceiro é um adulto e que a gente se relaciona com adultos. Relacionamento de casal é para adultos. Ou seja, então é reconhecer no outro que ele é um adulto. Quando, de alguma maneira, a gente tenta cuidar do outro como criança, a gente está querendo fazer algo por ele que não é da nossa alçada, que não é da nossa responsabilidade. É como se a gente quisesse consertar, é como se a gente quisesse de alguma maneira resolver as carências, as dificuldades do outro. Então veja, se o seu parceiro, se a sua parceira tem essas carências com o pai, com a mãe dela, isso é o que ele precisa resolver com os pais dele. Assim como as suas carências, as suas dificuldades, você precisa resolver com os seus pais. Relacionamento de casal é para adultos, então, ou seja, os dois chegam no relacionamento para formar um novo caminho, né? Um novo caminho se abrindo aqui. Então, quando você consegue olhar para os seus pais e tomar o que os seus pais te deram e seguir na sua vida, você chega mais inteira no relacionamento de casal. E o parceiro é a mesma coisa. Então, quando existe conflito, quando existe algum emaranhamento aí
nas relações originais entre pai e mãe, isso vai de algum jeito influenciar também no relacionamento de casal. Mas veja, nem sempre o parceiro vai dar esse passo, nem sempre ele está no momento da vida dele que ele vai resolver a questão com o pai ou com a mãe. Então, não cabe a você buscar resolver isso para ele. Não cabe a você fazer esse caminho por ele. Esse é um caminho que ele vai precisar fazer. E veja, ele já chegou na sua vida dessa maneira. Por que você deseja tanto consertá-lo assim? Então, muitas vezes, o nosso desejo de consertar o outro, na verdade, é como uma forma da gente resolver os nossos problemas. Então, é quase como se assim, eu consertando ele, eu suprindo as necessidades dele, aí então eu fico mais feliz. E isso, de alguma maneira, faz com que a troca fique em total desequilíbrio. Então, o caminho de crescimento é cada um reconhecer o seu lugar, cada um reconhecer as suas carências, tomar os seus pais e não querer cuidar do outro como pai e mãe, né? Porque o outro chega com o pai e a mãe dele. Quando a gente olha para ele como uma continuidade, uma extensão dos pais, a gente enxerga toda a força que existe ali. Assim como nós, quando a gente consegue olhar para a gente e nos ver como uma continuidade do nosso pai e da nossa mãe, a gente também se vê pleno, a gente também se vê num caminho onde a gente pode ir para uma relação de casal e trocar. E não ficar cobrando e não ficar querendo do outro aquilo que não é nosso. Então, se você de alguma maneira vive isso no seu relacionamento, você pode fazer essa mudança. Começar agora, saindo dessa postura do pai ou da mãe. Aquela pessoa já tem o pai e a mãe dela, né? Reconheça o pai dela. Esse conteúdo pode ajudar alguém que você conhece? Clica e encaminha também para essa pessoa ou marca ela aqui nos comentários. Tchau, tchau!